Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui para a gente poder fazer um bate-papo. A gente vem fazendo de forma periódica, constante, né? Eu chamei essa conversa para a gente poder compartilhar aí com os nossos parceiros, com o ecossistema, o que que a gente tem discutido, o que que a gente tem conversado aí nos nossos telefonemas, nos bastidores, nas reuniões, enfim. Então, Fabrício, professor, doutor Fabrício Soler, muito obrigada por estar de novo aqui nessa reflexão. Fernando Bernardes, da Central de Custódia, diretor, fundador também. Eu vou deixar que vocês se apresentem, tá? Só queria dar deixar aqui o nosso muito obrigado em nome do Viracer, da gente poder fazer esse bate-papo aí para compartilhar com a nossa rede. Eu vou primeiro me apresentar e aí passo a bola para vocês. Eu sou Maíra Pereira, sou fundadora do Viracer. Nós temos, junto com a Juliana e um time, cerca de 50 pessoas, nós temos trabalhado aí a estruturação da base da cadeia da logística reversa, trazendo governos, principalmente municipais, municípios ali de pequeno e médio porte, cuja solução nem sempre chega, né, de forma viável. Então, a gente tem trabalhado para a implantação da coleta seletiva, a gente tem trabalhado para que o advocacy, né, para que a lei de coleta seletiva seja aprovada nos municípios. A gente traz também consórcios municipais para trabalhar territórios, né, isso está previsto, inclusive, dentro do Planares, dentro dos decretos que estão saindo, né, trazer essa questão dos consórcios. E a gente profissionaliza cooperativas, a gente tem um modelo de profissionalização que traz, então, um modelo de operação, de governança e de empreendedores, a gente forma empreendedores na base da pirâmide, para que eles possam estar bem posicionados e, dessa forma, a gente alavancar aí os índices de reciclagem no Brasil com inclusão social. Então, eu sempre falo assim que a nossa trajetória não vem de hoje. Eu estou no Gaia Social há 24 anos, trabalhando com desenvolvimento local, com grandes empresas no Brasil, e desde 2015 nós montamos, então, a estratégia da Fundação do Viracer, enquanto uma estratégia articulada com foco na cadeia da reciclagem. Minha formação básica é administração. Eu fiz meu MBA na FIA, em Gestão e Empreendedorismo Social, junto com a professora Rosa Maria Fischer, em um time de feras. Depois eu também trabalhei em grandes programas, fui morar no Maranhão, coordenei programas de investimento social privado, circulei muito aí com grandes obras no Brasil, junto com grandes empresas, sempre pensando os territórios a partir da intervenção, por exemplo, de uma obra, de uma hidrelétrica, como é que a gente traz o desenvolvimento regional para uma região ali que está recebendo um empreendimento desse porte. A partir disso, depois fomos, né, Juliana e eu, trabalhar e entender a questão da economia circular e do ecossistema de negócio de impacto. Então, fizemos um curso de extensão na FGV, junto com o professor Barque, né, aterrissando num ecossistema de negócio de impacto, e depois disso fizemos também, não estou falando dos cursos menores, estou falando dos cursos aí de extensão, né, na Berkeley Extension, o curso de economia circular, junto com o professor Maqueda. Então, assim, eu queria, de antemão, agradecer, dizer que as nossas trocas, elas têm ajudado muito no repensar também da nossa estratégia, sempre com foco em aumentar o impacto daquilo que a gente está fazendo. Professor doutor Fabrício Soler, queria que você se apresentasse. Olá, Maíra. Bom, primeira satisfação aqui estar contigo e com o Fernando. Já acompanho aí, né, a trajetória há um certo tempo aí do Viracer, então te agradeço pelo convite, cumprimento pelos resultados, né, pelo que vem sendo feito,
e pelos resultados alcançados aí nessa bela trajetória da sua profissional e do Viracer. Bom, meu nome é Fabrício Solero, sou advogado de formação, tenho aí uma atuação muito vocacionada para a área de meio ambiente e resíduos. Tenho aí já algumas especializações em meio ambiente, energia, infraestrutura. Sou mestre em Direito Ambiental pela PUC. Hoje coordeno um MBA em infraestrutura, desculpa, em ESG da Exame Academy e da Trevisan Escola de Negócios, e também sou consultor da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial aqui no Brasil, da Confederação Nacional da Indústria para Estudos em Resíduos. E tenho também acompanhado aí o que tem de novidades, né, no setor. Acabo sendo, no fundo, membro independente, conselheiro, ou membro de comitês de sustentabilidade ESG, de companhias de pequeno, médio porte, e onde eu tenho acompanhado as discussões da internalização desse tema, da agenda ESG, e aqui, em particular, quando nós estamos falando de resíduos, ele tem uma ligação direta, tanto no né, o impacto ambiental dos sistemas de logística reversa, para potencializar a cadeia da reciclagem, reduzir o impacto da disposição inadequada, o S, que tem uma vinculação direta com o desenvolvimento das entidades e cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis, né, buscando dignificar a atuação desses agentes da reciclagem, e, por fim, na governança, que tudo isso junto, a forma de reportar, de organizar os dados, a informação, a consolidação de tudo isso e a transparência, isso reflete na governança. Então, estou muito à vontade aqui para participar desse bate-papo hoje com vocês aí, para a gente pensar no melhor, não só para o Viracer, mas para o país. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fernando, doutor Fernando. Queria também que você se apresentasse. Bom dia a todos. Eu não gosto de ser chamado de doutor porque eu sou engenheiro, mas tenho doutorado, então acho que cabe ali o tema. Mas é um prazer estar aqui, Maíra. Eu acho que o Viracer é um grande parceiro, desde o Fernando ali até depois da Central de Custódia. O Fabrício é sempre um aprendizado estar com ele, a gente vem dividindo aí um monte de cenário e em cada conversa eu aprendo um pouco mais. Esses dias eu aprendi que resíduo pós-consumo é o lixo que a gente gera em casa. Lixo que vai lá na lixeira de casa. Então, alguns termos formais, eu acho que a cabeça aí do advogado ajuda a gente, às vezes, na engenharia, a entender um pouco mais fácil. Então, eu sou o Fernando Bernardes, eu sou engenheiro ambiental, com mestrado e doutorado nessa área de saneamento básico. Então, a minha trajetória toda, desde a academia e depois atuando como coordenador da consultoria de meio ambiente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, foi em saneamento básico. Então, desenvolvi desde estações de tratamento de esgoto a erradicar 60 lixões ali no estado do Mato Grosso do Sul, e em outros estados também já desenvolvi trabalhos nessa área. No final de 2021, meados de 2021, vim pensando em desenvolver uma estrutura que pudesse ajudar aí na verificação independente dos resultados de logística reversa. Um ponto que nós já vínhamos olhando das parcerias públicos-privadas e dos contratos de concessões nessa área de saneamento. Principalmente ganhou muito mais força após o novo marco de saneamento. Então, a gente viu essa figura da verificação independente crescendo nesses contratos de longo prazo, que tem uma complexidade um pouco maior, que, como você bem colocou, Maíra, envolve a parte econômica, a parte ambiental, mas também envolve a parte social e a parte de intervenções em municípios, em comunidades, em regiões que são afetadas. Com todo esse arcabouço, olhando para tudo isso, foi quando eu tive a ideia ali de montar a central de custódia para ser um verificador independente dos resultados de logística reversa. É a questão da autorregulação privada, eu acho que o Fabrício pode falar um pouco disso, na questão jurídica aí, que o mercado privado ele vem cada vez mais buscando autorregulação, e o ESG é uma
uma questão muito forte disso. Para quê? Para trazer um ambiente de segurança, porque num ambiente de segurança você consegue atrair investimento. Então, a Central de Custódia de Logística Reversa ela foi constituída em agosto de 2021 e a gente vem numa trajetória muito legal. Primeiro, como programas como Vir a Ser, que foram programas voluntários à Central, que entenderam a importância da Central de Custódia antes mesmo de ter uma regulamentação, e hoje, com o decreto federal, o verificador independente passou a ser uma figura obrigatória e a gente vem tendo um crescimento exponencial. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente concentra mais de 70% dos resultados de logística reversa dentro da Central de Custódia. Então, a plataforma já tem mais de 300 mil toneladas, mais de 500 mil toneladas aderidas ao ano de 2022 e esperamos chegar no final do ano de 2022 com 850 mil toneladas verificadas dentro da Central de Custódia, o que vai garantir a não colidência, a não duplicidade e a adicionalidade para a cadeia de logística reversa. Para iniciar, acredito que era isso. Muito obrigado por estar aqui nesse debate com vocês. Nossa, muito bom, porque a partir, né, e rapidinho, quando conversamos ali em agosto, rapidinho já decidimos caminhar juntos, porque quando a gente não tem um monitoramento, né, quando a gente não mede, quando a gente não consegue olhar para essa rastreabilidade, a gente não consegue dizer que está tendo adicionalidade de massa, né? Como é que a gente mede a reciclagem no Brasil se a gente não tem essa rastreabilidade com dados confiáveis? Então, Fernando, é muito bom ter vocês. E as nossas trocas, eu acho que o que tem feito também muita diferença para o Vir a Ser é esse debate constante dos caminhos, soluções, para onde vamos, como é que a gente impacta de forma, aumenta esse impacto, né? Como é que traz isso de forma escalada, né? Então, queria trazer um pouquinho, e aí o Dr. Fabrício vai trazer isso com muito mais propriedade, mas citar, então, a questão do Planares. Eu acho que o Planares, a partir do decreto 11043, que foi aprovado no dia 13, né, de abril agora, de 2022, ele traz metas, então, quem quiser acompanhar a partir da página 147, ele traz metas, né, a maioria delas metas estruturantes para alavancar o setor de reciclagem no Brasil. E aí a gente está falando de aumentar a capacidade de gestão dos municípios, a gente está falando em trazer aí as cooperativas, né, como um instrumento de logística reversa, entre outras metas. E queria, então, doutor Fabrício, que você falasse um pouquinho como que o decreto que vem na sequência, o 11044, né, como que ele, junto com o Planares, que tem, a partir desse momento, então, também força de lei, como que a gente pode alavancar, o que isso tem contribuído para alavancar a reciclagem no Brasil? Vamos compartilhar um pouquinho aqui do que a gente tem refletido de forma alta aí nas nossas trocas, como que isso tem acontecido e como que você vê isso nos próximos anos, o quanto que isso vai ajudar a alavancar, qual é o cenário que você enxerga? Bom, vamos lá. Primeiro que, acho que, só para deixar claro, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Planares, que traz diretrizes, dispositivos, metas para implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Planares ele foi aprovado pelo Decreto 11.043, de 13 de abril de 2022, ele foi aprovado, inclusive, por meio de um decreto que está e o plano é anexo ao decreto, então mostra que ele tem uma força de regulamento, então traz dispositivos importantes, como você muito bem abordou, e traz metas como, por exemplo, assegurar a sustentabilidade do serviço do manejo de resíduos pelos municípios, e que isso significa que, a partir de 24, todos os municípios devem cobrar o usuário do serviço pela coleta, transporte, destinação e disposição final do resíduo sólido urbano. Isso está não só no marco de saneamento, né, a própria política já trazia indicativo sobre isso, e o Planares reflete também esse dispositivo.
Além desse ponto, como você muito bem colocou, você tem a questão dos municípios, a atuação em consórcios, que também é estimulada, o efetivo encerramento de lixões e aterros controlados, que são formas de disposição inadequada. Você tem metas de recuperação dos materiais, eu acho que são coisas que andam em conjunto, inclusive, Maíra. Você tem metas de recuperação em que o município, no bojo do serviço público, medidas que ele tem que adotar para os materiais recicláveis, da mesma forma que o setor privado, na outra frente, trabalha também com a implementação do sistema de logística reversa de embalagens em geral. É lógico que os esforços convergem, mas o município, de acordo com a lei, tem obrigação, no âmbito da responsabilidade compartilhada, de buscar potencializar isso, independentemente da logística reversa, que vai caminhar à sua frente dependente. Mas, Fabrício, tem sinergia entre os sistemas? Sem dúvida alguma tem sinergia. Mas, na minha opinião, ainda na grande maioria do país, nós não temos maturidade para lidar com isso em âmbito local ainda, em âmbito municipal. Eu acho que ainda nós temos que olhar na perspectiva de país, de Brasil, o que nós queremos do Brasil, porque o mesmo Brasil que eu tenho um município querendo uma meta de logística reversa de 50%, é o mesmo Brasil que tem um município 2.800 que usam lixões. É o mesmo país. Então, acho que nós temos que ir de forma, como eu sempre sustento, de forma gradual e progressiva, para aumentar essa fração seca, né, aumentar essa recuperação da fração seca por parte das ações do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, da mesma forma que tem que aumentar também a logística reversa de embalagens em geral. E, para isso, o Plano Nacional já traz como um indicativo de meta para a partir de 2024 de 30%. Lembrando que hoje a meta de recuperação da logística reversa é de 22% de embalagens em geral. Então, o Planares traz um indicativo de que a partir de 24, ou seja, daqui 18 meses por aí, a meta passa a ser 30%. Então, é um desafio ainda maior por parte do setor empresarial para a recuperação desses materiais. E aí, conectando com a sua pergunta, você tem o Recicla Mais, que é o decreto 11.044, que, veja, que preserva todas as modelagens hoje vigentes. Então, a modelagem de estruturação com cooperativas está preservada, porque está no acordo setorial e o decreto preserva os regulamentos vigentes. O acordo setorial de 2015, que está focado na capacitação, na estruturação de cooperativas, está vigente, só que ele abrange, ele tem um olhar maior, não apenas para as cooperativas. Ele olha as cooperativas também, comunidades de triagem manual, por exemplo, mas também reitera a questão dos PEVs e traz unidades de reciclagem, traz também a estruturação das centrais mecanizadas e traz como uma alternativa o certificado de crédito de reciclagem, que é o que regulamenta especificamente o decreto 11.044, publicado no mesmo dia, né, do Plano Nacional, no dia 13 de abril, na verdade é de 13 de abril, publicado no dia 14. Então, na minha opinião, elas são mecanismos que convergem, que se somam no esforço da recuperação de materiais. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. O decreto preservar o que está vigente e trazer mecanismos complementares. Até porque, Maíra, acho que é importante também abordar que a lei prevê isso. A Política Nacional de Resíduos prevê formas possíveis de implementar logística, como PEVs, cooperativas fundamentalmente na atuação com embalagens. Isso está na lei, né? Os parágrafos 1º e 2º e 3º do artigo 33 da Lei 12.305. E também abrange um pouco mais, dá uma elasticidade em medidas adicionais para a recuperação do material, permitindo, por exemplo, a atuação mais efetiva do município, quando o município executa as obrigações, e se porventura você tem embalagens ali decorrente da atividade do município, o município, porventura, né, pode se apropriar disso, criar uma oportunidade. Eu vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo tem 2 centrais mecanizadas, implantadas no âmbito de uma concessão. Porventura, a comercialização dos materiais poderia ter um recurso do certificado de crédito de reciclagem, né, de titularidade do município. Isso é bem possível, porque é o município que fez o investimento nas centrais mecanizadas. Entendeu? Então, tem formas
Outro dia teve um município também que contratou as cooperativas para fazer coleta seletiva, prestação de serviço, coleta seletiva. E o resultado, né, decorrente dessa atividade, que resultou no material reciclável, o município se apropriou, por exemplo, do certificado de crédito de reciclagem, porque o município pagou as cooperativas para prestar serviço. E abriu mão do material, mas não abriu mão do certificado de crédito de reciclagem. Então, são vários modelos que eu acho que permite essa sinergia, essa interação maior do setor privado empresarial, do setor junto ao setor público, mas veja, respeitando a independência e as obrigações de cada agente, o agente público e o agente privado. O que, infelizmente, acontece muito é um empurra daqui e dali, né? Tanto um para cá como um para lá. E eu acho que tanto o Planares como o Recicla Mais, né, reforça um pouco a independência dos sistemas e cria um mecanismo por meio do qual os municípios e o setor empresarial podem buscar sinergias. Mas veja, isso não deve ser imposto. Na minha opinião, isso é uma faculdade, porque hoje nós temos um desafio hercúleo ainda de estruturar inúmeras centenas, milhares de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Maravilha, acho que você resumiu bem aquilo que a gente vem refletindo e a importância do monitoramento. Acho que o decreto ele traz o verificador independente, né, no centro da discussão, aí sim, não como uma faculdade, mas como uma obrigação, né, dessa massa ser auditada. Então, Fernando, eu acho que isso traz também uma confiabilidade. Quando a gente está falando em alavancar os índices de reciclagem no Brasil, quando a gente está falando de estruturação de cadeia, eu acho que a gente precisa medir esse quantitativo do quanto que, de fato, a gente está desviando de material, de aterro e trazendo aí de adicionalidade para a circularidade no Brasil, assim como, né, principalmente os programas estruturantes, monitorarem os seus indicadores qualitativos, prestar contas, trazer essa reflexão para todo o ecossistema, para que a gente possa refletir o quanto que, de fato, né, a gente está estruturando, o quanto, de fato, a gente está trazendo de inclusão social, o quanto, de fato, a gente está incluindo milhares de trabalhadores da reciclagem dentro desta nova economia, né, de circularidade, para que eles tenham aí um instrumento de melhoria das suas vidas, enfim. Acho que a PNRS, ela traz com mais força, né, a questão da inclusão das cooperativas. O decreto 11.044 não exclui, mas não traz com tanta força, mas um verificador independente, né, como é trazido, como o decreto traz, para monitorar, trazer a rastreabilidade. Eu acho que é fundamental para a gente continuar falando aí em o quanto que a gente está avançando ou não. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e um pouquinho da importância, já conectando com a sua fala, da gente trazer também não só essas notas fiscais, MTRs, essa documentação do começo da cadeia e meio de cadeia, como também esses CDFs que a indústria gera para que a gente possa, de fato, fechar essa análise e ter uma consolidação mais fidedigna, com uma análise mais aprofundada. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente? Bom, excelentes pontos. O Fabrício já trouxe uma visão de como está funcionando. Eu vou fazer aqui, começar com o Planares e até chegar no Recicla Mais, na figura do verificador independente. Então, é uma coisa que eu venho discutindo, recentemente apresentei no Congresso da Abrampa, que hoje, pelo Planares, a gente tem uma meta de recuperação de 20% da fração seca em relação aos resíduos sólidos urbanos. E o país e o Planares traçou 3 estratégias para a gente conseguir atingir esse objetivo. A primeira delas é aumentar a coleta seletiva, que é até o indicador 6.1, então a ideia é chegar em 2040 ali com 72,6% de coleta seletiva. Depois nós temos aí juntar unidades de triagem mecanizada com a coleta convencional, e eu acho que isso é muito assertivo, porque ele quebra a barreira da nossa educação ambiental. Então, quando aquele resíduo não consegue
ir ali para a linha da reciclagem, ele pode ser aproveitado ainda e retirado do aterro sanitário dentro de uma outra unidade de triagem mecanizada. E o terceiro ponto, e não menos importante, é o sistema de logística reversa, principalmente de embalagens em geral, que é o que mais se mistura ali com a responsabilidade do poder público. E, de fato, a responsabilidade estendida do produtor, ela foi criada com um dos objetivos de tirar essa carga financeira do poder público. Então, como eu falei para vocês no começo, eu vim do lado do poder público, trabalhei 12 anos no Tribunal de Contas. É muito difícil a gente se amparar apenas no poder público, achando que sozinho o poder público vai conseguir instituir coletas seletivas e estruturar unidades de triagem. Então, acho que tem que ter uma divisão de esforços e o Planares foi muito bem assertivo nisso, trazendo sistemas de logística reversa de embalagem em geral para ser um dos motores da meta da gente conseguir aumentar a recuperação da fração seca. Com isso, como a logística reversa tem essa importância tão grande e como isso ele é um dos indicadores para aumentar esses resultados, veio o decreto do Recicla Mais, que eu vejo, além de trazer uma regulamentação para os créditos, para os certificados de reciclagem, que até antes de abril era uma coisa que muita gente fazia, comercializava de formas diferentes, hoje você tem uma regra para fazer isso. Mas é muito mais importante que, além de falar só do Recicla Mais, esse decreto trouxe alguma isonomia. Então, ele trouxe a figura da nota fiscal como o documento que traz lastro aos resultados, junto com o CDF, que é um documento muito importante, e trouxe algumas figuras, como a do verificador independente. Então, se você for observar o parágrafo 2º do artigo 15, independente se você executa logística reversa por meio de certificado de reciclagens ou por sistemas que estruturam cooperativas e associações de catadores, você precisa hoje ter tanto estar no MTR, ter o CDF, como submeter os seus resultados a um verificador independente. Por que isso vai ser importante, Maíra e Fabrício, e todos que estão nos ouvindo? Porque você traz uma isonomia para esses resultados. Então, hoje, os programas que estão trabalhando em logística reversa, eles vão precisar comprovar, por meio de uma figura independente, que, de fato, estão realizando esse resultado. E por que isso traz uma segurança principalmente para outra ponta, que são os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes? Como o Fabrício comentou, a gente hoje está num país onde cerca de 40% dos municípios ainda operam em lixão. Então, tem-se um grande risco dessas empresas que têm um nível de compliance internacional muito grande estar comprando papel, plástico, que sai de algum lixão desses municípios. Porque a gente sabe que a reciclagem do país ela é muito informal. Então, eu já fechei uma série de lixões onde eu tinha lá 60, 70 pessoas que triavam os materiais, vendiam para o comércio atacadista e esse comércio atacadista entrega para essas indústrias recicladoras. Então, a importância da gente olhar uma rastreabilidade de forma circular, desde a ponta, como sistemas como o Viracer estão fazendo, estruturando a cooperativa. O meio da cadeia ele é muito importante porque ele é um operador logístico que faz com que esse material saia da cooperativa e chegue na indústria recicladora, mas a indústria recicladora também precisa participar dessa cadeia para garantir que o material que está chegando lá, primeiro, a gente consiga fazer com que essa comprovação de destinação chegue na origem e que a indústria garanta que ela não está ali adquirindo material que vem de uma fonte de disposição final inadequada e é uma grande exploração ali da raça humana de ter pessoas hoje catando materiais recicláveis e sobrevivendo dentro de lixões que a gente tem espalhados por todas as regiões do país. Então, fazendo um resumo de tudo que eu falei, eu acho que hoje a gente tem indicadores muito claros: coleta seletiva, sistema de logística reversa, unidades de triagem mecanizadas para coleta convencional, e aí nós temos regramento que traz isonomia. E eu acho que essa discussão é muito importante, Maíra, porque o setor que investe dinheiro nisso, que são os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, precisam conhecer a fundo essa regulamentação,
para não comprarem qualquer papel no mercado, para não correrem o risco de, primeiro, estarem ilegal, porque hoje algumas figuras viraram obrigatória, e segundo, por não estar ajudando a exploração daqueles catadores que estão de forma informal em ambientes totalmente insalubres. Então, acredito que o papel da central de custódia é tentar trazer essa rastreabilidade sistêmica e, de uma forma colaborativa, juntar todos os elos dessa cadeia, cooperativas, operadores privados, entidades gestoras e também os recicladores, que muitas das vezes são também os fabricantes de embalagem. Então, acho que é importante a gente integrar todos esses elos. Exatamente, a central de custódia cumpre muito bem com esse papel, acho que traz essa condição de avaliação de onde está vindo, né, esse material, o que a gente precisa, onde a gente tem que colocar mais foco, como é que, se de fato a gente está avançando, como estamos avançando. Então, já partindo para as considerações finais, o Viracir acredita que a circularidade, né, a gente tem toda uma economia para recriar. A gente está aterrissando na era da reciclagem, a gente está só começando. Eu acho que governos, empresas, grandes marcas estão num engajamento crescente dessa história. Estamos aí há 24 anos, né, que eu tenho circulado em diferentes áreas, com população indígena, outros programas de inclusão social, programas de alfabetização, empreendedorismo com jovens, enfim. E a gente tem visto, né, que esse tema ele vem crescendo e, de fato, a gente acredita que ele aterrissou na agenda das marcas que estão aí comprometidas com uma mudança social e ambiental do Brasil. A gente acredita que a legislação ela acelera esse processo, então a gente também vê com muito bons olhos que essa legislação avance de forma rápida, para que a gente tenha clareza, né, e segurança jurídica de tudo que a gente tem que percorrer, qual é esse caminho seguro a ser percorrido, como é que garante esse compliance para as empresas que estão recuperando as suas embalagens, e acreditamos que incluir socialmente, formar empreendedores na base da pirâmide, né, dentro das cooperativas, colocar essas franquias sociais de pé, né, trazendo aí adicionalidade de massa real, implantando coleta seletiva nos municípios, trazendo marco regulatório municipal ali da coleta seletiva. A gente acredita que isso acelera todo esse processo e traz a inclusão social para milhares de trabalhadores da reciclagem. Então, muito obrigada, queria que vocês fizessem aí as considerações finais e depois a gente avança com outros bate-papos em outros momentos também. Doutor Fabrício? Não, acho que, Maíra, você e Fernando aí sintetizaram, né, só tem um caminho, né, a questão da circularidade, economia circular hoje é uma das diretrizes dentro do ESG. Eu vejo as empresas preocupadas hoje, né, com o seu impacto, com as questões aí no processo produtivo, da sua embalagem, do seu produto, de mitigar a sua pegada, né, em termos de impacto ambiental, e, sem dúvida alguma, a logística reversa é uma dessas formas, né, mas de maneira estruturada, de maneira rastreável, de maneira segura, de maneira transparente, sabendo exatamente qual o resultado daquele aporte, daquele investimento na cadeia. E eu acho que é isso que tanto o Viracir aqui, tendo como parceira a Central de Custódia, permite trazer essa informação com mais precisão e evitando que se aproveitem de resultado alheio. Eu acho que o Fernando aí teve a inteligência de constituir algo, né, antecipando, né, um desejo que era do mercado, como ele muito bem colocou a questão da autorregulação. O mercado já tinha essa preocupação, especialmente quem fazia bem feito, de ter um terceiro independente atuando, dando um reforço na segurança dos dados, não obstante todo o programa ter o seu sistema, trabalhar para isso, o Viracir tem, os outros programas, bons programas, têm mecanismos de controle, e acho que a inteligência da regulação veio reforçar essa importância e deixando para o privado. Veja, o Estado tem as suas limitações,
o privado que tem as suas relações contratuais, né? Por exemplo, dos aderentes do Viracer, da implementação da logística, e é um resultado que o Viracer fornece e proporciona para o seu aderente. Então, acho que estamos num caminho, eu sou um otimista aí, acho que o Planares vem, né, publicado depois de 12 anos da lei. A gente fala, a gente tinha uma lei sendo implementada sem um plano, sem uma diretriz, sem um orientativo, né? Agora tem uma orientação, temos um plano e tem os decretos, tem os regulamentos que vêm junto para efetivar a implementação tanto da política como do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, te agradeço aqui pelo convite, prazer aqui participar sempre desse encontro, né, do Viracer, especialmente aí na companhia de vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Fabrício. Fernando, suas considerações finais aqui para a gente encerrar. Eu acho que é um momento de agradecimento e de expectativa, né? Então, assim, agradecer pelos debates. Eu venho participando de vários debates muito legais, desde com o poder público até com o setor privado. Eu sempre brinco com o Fabrício, eu acho que o setor acabou vendo que é mais barato talvez executar logística reversa do que ficar brigando ali nos tribunais para não executar a logística reversa. E a gente vem vendo, tanto dentro da central de custódia como nos movimentos ao entorno, um grande avanço de esforços. Então, a central de custódia, em menos de 4 meses, conseguiu atingir uma verificação independente, que eu acho que hoje é uma das maiores plataformas de dados do país, do mundo, em questão de verificação independente de resultados de logística reversa. Então, isso mostra que os programas, os sistemas de logística reversa estão de fato executando. E a gente fica muito feliz em divulgar que 80% dos resultados da central de custódia são resultados de cooperativas e associações de catadores. Então, mostra que o trabalho, Maíra, que vocês estão realizando junto com os outros programas sério, de fato vem formalizando essa cadeia. Porque o que a gente olha dentro da central de custódia são notas fiscais, são um documento que traz lastro, é um documento fiscal que gera imposto. Então, quando você olha para a nota fiscal, mas você olha tudo que ela representa, toda uma formalização que a cooperativa precisa alcançar para ter aquele documento, a gente começa a pensar, pô, talvez nós estamos no caminho certo, está demorando um pouco mais do que todo mundo imaginava, mas a gente vem caminhando. E como o Fabrício colocou, eu acho que agora com um plano nacional, com um decreto que vem regulamentando a outra figura, que é a figura do crédito, que eu entendo que também é importante, a gente tende a ter isonomia entre os setores e a gente consiga, eu acho que aumentar a reciclagem do país. É isso que nós estamos querendo, tanto o Fabrício na pessoa aí de advogado dos setores, o Fernando dentro da central de custódia como verificador independente, a Maíra como fundadora e diretora de um programa, de uma entidade gestora, é trazer adicional de reciclagem, é melhorar a condição das pessoas que estão trabalhando nesse setor. E aí a gente tem que pensar, não é só o catador informal, mas também aquele funcionário da empresa que precisa ter uma condição de trabalho melhor, precisa ter uma renda um pouco maior, para que a gente consiga fazer com que essa economia vire circular, né? Todo mundo precisa estar bem dentro da cadeia para a gente ter uma economia circular. Não adianta também a gente ter toda a rastreabilidade do mundo, sendo que essa rastreabilidade está sendo feita em cima de exploração de determinados elos da cadeia. Então, acho que o trabalho de todos aqui, a Central de Custódia vem para ajudar nesse processo, mas não vamos conseguir fazer sozinho. A gente precisa de um ambiente colaborativo onde todo mundo esteja envolvido para aumentar a reciclagem do país. Muito bom, e temos uma economia inteira para recriar. Se a gente está falando aí de aterrissar na era da circularidade, a gente vai precisar dessa massa para abastecer essa indústria, né, que vai se desenvolver, acho que de uma forma muito rápida. Então, bora continuar arregaçando as mangas, seguimos juntos, otimistas e refletindo sempre sobre essa caminhada, enfim. Muito, muito obrigada, excelente semana e estamos juntos. Até mais.